Enquanto o Internacional ainda busca uma vaga na Copa Libertadores de 2026, nos bastidores do Beira-Rio as coisas começam a ficar efervescentes, principalmente porque a próxima temporada é a última da atual gestão e o presidente Alessandro Barcelos tem um grande desafio: vencer alguma competição para deixar um sucessor ou entregar o clube de mão beijada para a oposição. O projeto do Gigantinho toma forma e o início da revitalização do saudoso ginásio colorado começa nesta semana, principalmente para transformá-lo em uma benfeitoria para a cidade. Quem sabe uma arena multiuso com jogos, com outras modalidades esportivas, shows e espetáculos. Eu tenho bastidor para a gente falar sobre isso. E, aliás, jogo da seleção brasileira nesta noite, né? Abel Braga, multicampeão pelo Colorado, detona Carlo Ancelotti. E o quanto é ruim ter um estrangeiro como o comandante da principal seleção do mundo. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Tu sabe, cara, se tu é colorado, tu tem que estar junto aqui pra gente continuar falando sobre o Inter, aprendendo cada vez mais sobre o que acontece lá dentro do Beira-Rio e nos outros ambientes do nosso Internacional. Não te esquece que KTO.bet.br é minha parceira aqui e tá te esperando, cara, essa noite principalmente, porque tem jogo da seleção brasileira, tem uma odd maravilhosa pra ti e aí quem sabe tu bota uns pila no bolso. Se tu não colocar, tem a chance extra. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer uma múltipla de até 3 seleções com odd 3. Se tu ganhar, ótimo, né, meu? Vai lá tomar um Danone, aproveita tudo aí que tu pegou e botou no bolso. Mas se tu não vencer, a KTO te dá a oportunidade para tu, com uma aposta extra, com um cashback, tentar recuperar essa possibilidade aí, tá? Claro, a proposta tem que ser de até 3, como eu falei, a odd, e o cashback é de até R$25, tá? Não te esquece que kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, né? Já que estamos falando de seleção brasileira ali com a KTO, pô, o Abel detonou o Ancelotti, né? Eu não sei se vocês viram, não foi bem o Ancelotti, né, cara? Foi a decisão de ter um treinador estrangeiro no comando da seleção brasileira. O Abel ele foi perguntado, ele deu uma entrevista para o Globo Esporte. E aí, a partir disso, foi perguntado sobre o Carlo Ancelotti no comando da seleção. E aí ele destacou o seguinte: o quanto os treinadores brasileiros eles são criticados em termos de jogo, em termos táticos, em termos de vitória, derrota e tal, e que os estrangeiros, a galera passa um pano lindamente, tá? Olha o que o Abel diz: me incomoda a questão do Ancelotti na seleção, porque eu não estou falando, obviamente, da qualidade do cara. Todo mundo conhece ele pessoalmente e sabe que ele é muito bom. Mas, quando você abre o paletó, né? O cara tá sempre bonitão na beira do gramado, a pele não é verde e amarela. E os 5 títulos mundiais que temos foram conquistados por brasileiros. Fica uma certa tristeza, porque ninguém acredita mais no treinador brasileiro. E aí eu acredito muito que ele está falando em cima dos trabalhos feitos aqui, né? Pelo Abel Ferreira, o Vojvoda e outros estrangeiros que foram exitosos aqui no país. E aí ele diz o seguinte: o primeiro jogo do Ancelotti foi feio, foi péssimo, um time nervoso, um time recuado. Os comentários do dia seguinte me surpreenderam. Não se falava da atuação, mas se falava do que o Brasil estava mais próximo da Copa, que se fosse o Dorival, se fosse o Fernando Diniz, não ia ser assim, ia ser, ó, porrada o tempo todo. Eu espero estar errado, segundo o Abel, mas eu não acredito que vai ser campeão mundial. Ainda vai
ainda a gente tem que esperar um pouco mais, e em outra leva, com o Endrick, com o Estevão, talvez aí os caras vão conquistar. São todos fora de série, mas hoje o Abel não acredita que o Brasil possa conquistar o Hexa agora em 2026, lá nos Estados Unidos, Canadá e México. Tem um papo bem legal, cara, que é do Gigantinho, tá? O Gigantinho, ele vai ter um processo de revitalização agora, no próximo ano. A ideia é usar esses últimos meses de 2025 e o 2026 completos para a reforma, que já foi, né, feita em cima de uma parceria do Internacional com empresas privadas e, ao mesmo tempo, aí entregar para a cidade uma espécie de arena multiuso. Sai o Gigantinho, sai o formato de como se era conhecido, para agora, então, uma casa de espetáculos, um movimento que possa daqui a pouco trazer shows, outros tipos de modalidade esportiva para a cidade, quem sabe até mesmo futsal, vôlei, basquete, como já aconteceu diversas vezes, e sem contar também a questão das grandes bandas, dos grandes artistas poderem ter mais uma casa de espetáculos aqui em Porto Alegre, e aí o Inter ser também, né, um protagonista dessa rota cultural aí e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Disney On Ice, que é praxe acontecer no Gigantinho, do jeito que o Gigantinho tá, ele rende 600 mil reais para o Inter de aluguel numa semana. Então tu imagina que se a gente consiga fazer 4, por exemplo, Disney On Ice no ano, na cada semana, no mês a gente tem 2,5 milhões de reais, basicamente. Faz isso vezes 12, dá uma graninha, né? Então, se tu imaginar que essa é a ideia do Inter a partir da reforma do Gigantinho, fica muito legal a gente saber que agora começam já as obras e que a perspectiva é que em 2026, dezembro, por aí, seja entregue com tudo que a cidade tem direito e mais aí uma conquista, mais uma benesse para e dos colorados, beleza? Bom, eu quero falar também com você sobre uma questão de movimento de mercado, principalmente o Marino Inestrosa, agora o Otávio e tudo mais, né? O Otávio já fechou, inclusive, com o clube, agora até do Alcadzia, né? Que joga o Gabriel Carvalho. Só que, assim, se criou uma ideia de que o Internacional em 2016 vai gastar os tubos, que o Internacional vai botar jogador de exceção no grupo e que o Inter vai tentar, de todos os jeitos, conquistar um título grande para que o presidente Alessandro Barcelos reeleja a alguém. E não é a informação que eu tenho, pelo menos. Respeito todo mundo que deu essa informação a respeito de gastar os tubos, mas o que me pega é que, o que me falaram é, o Inter vai tentar tirar o Valência, tentar fazer com que a sua folha diminua. Hoje o Inter está com uma folha na casa dos 19 milhões de reais, com mais ou menos um custo futebol na casa dos 22, 23 milhões. O Inter vai ter jogadores que vão deixar o grupo, como o Bruno Henrique, agora o Fernando já deixou, possibilidades enormes de haver uma mudança de fotografia. E nesse quadro, a ideia do Colorado é que a gente não gaste mais dinheiro em jogadores tão velhos ou jogadores já de acima de 30 anos e comece a contratar jogadores no nível do Alan Rodrigues, por exemplo, que é um jogador mais jovem, que ainda tem fome de mercado, que ainda tem algo a conquistar. Por exemplo, se tu pegar a dificuldade que o Inter teve para contratar o Alan Rodrigues, tu mais ou menos entende que o Inter não vai atrás de jogadores como o Marino Inestrosa, como o Inter não vai atrás de jogadores que custam 4, 5, 6 milhões de dólares ou euros. Principalmente porque existem dois tipos de orçamento. O orçamento de compra e o orçamento de gasto mensal, que é o salário, que é o direito de imagem e tudo mais. Se tu pega, tu até pode pegar, por exemplo, e vender o Ener Valencia, né, que lá custa 1,5 milhão, tá? Tu tira o Ener Valencia do teu grupo, seja rescindindo, seja vendendo, seja fazendo qualquer tipo de movimentação de negócio, tá? De mercado.
Só que daí, desse 1,5 milhão, tu pode, por exemplo, botar ó, esse 1 milhão para cá e ficar só com 500 mil. Tu até pode fazer isso. Mas não é a ideia, pelo menos neste momento do Inter. É manter os dois orçamentos numa linha de raciocínio e que não gaste nem a mais para endividar ainda mais o clube, tá? E ao mesmo tempo consiga fazer com que o técnico, seja o Roger Machado ou qualquer outro que venha de repente em 2026, tenha ainda um nível de competição. Vale lembrar que o Inter em 2026 deve ter o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e ainda está na dúvida qual competição da Conmebol vai jogar. O brasileiro, né, com a Copa do Brasil, mais a Libertadores ou a Sul-Americana. E aí, a partir disso também, conta muito, claro, o planejamento para a próxima temporada. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que a Arcadame é a loja do homem moderno. Essa blusa que eu comprei na Arcadame tem DLZ, tem Enzo Milano, tem Lecoq Sportif, tem muita marca boa, de qualidade e com muita beleza para tu pegar e renovar todo o teu guarda-roupa. A coleção outono e inverno tá acabando, tem descontaço, vai ter a primavera, verão aí, aproveita e principalmente disso que tu veio aqui no meu canal, que o Carlos vai te dar um descontaço maravilhoso lá, beleza? Tamo junto, gente, um forte abraço. Tchau.